Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo uma análise aí desse edital que acabou de sair, que é do Tribunal de Contas aí do Estado do Maranhão, tá? Ele que veio com diversas oportunidades para analista, auditor e também para o cargo de técnico. E aí a gente vai estar estudando aqui as possibilidades que você tem para esse edital aí, que já tem publicação e agora a gente já tem data de prova, a gente vai estar fazendo uma análise completa. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e vamos partir para essa análise aí desse edital. Vou estar colocando aqui na telinha para vocês já as informações iniciais, mas antes de começar, queria pedir aí para vocês, né, essa inscrição, dá essa moral, tá? Se inscreva ali aqui no canal do YouTube, tá? E também me adicionem lá no Instagram para qualquer informação que vocês precisarem. Caso vocês queiram aí entrar em contato comigo, a gente deve ter planejamento para esse edital, a gente está fazendo um levantamento de demanda agora na LS, mas pode apontar aqui o QR Code, a câmera do QR Code, que você pode agendar uma conversa comigo para a gente ver aí as possibilidades para esses cargos, que inclusive pode ter uma combinação legal aí para fazer tanto para auditor como para analista, né? Ou então de analista com o de técnico, você vai ter essas possibilidades e eu vou estar tratando nessa live sobre isso, tá? Então fica ligado para os dados gerais aqui, porque esse edital veio com bastante complexidade, mas consegui já fazer uma análise para você conseguir potencializar aí suas chances, podendo fazer até mesmo 2 provas para esse mesmo edital, beleza? Então, para quem não me conhece aí, eu sou auditor fiscal da Cefaz DF. Apesar de ser da área de controle esse edital, eu já fui também nomeado para a área de controle, para o auditor de controle lá na Bahia, né, que é lá como não tem controladoria geral, o cargo é auditor fiscal de controle interno. Então, eu passei nesse concurso, fui nomeado, tenho uma familiaridade, né, uma facilidade muito com o controle externo e também a parte aí de direito financeiro com contabilidade pública, sou inclusive contador e consigo te ajudar. Nessa prova da Cefaz DF, eu consegui uma classificação muito boa por conta da questão de direito financeiro que veio ali na parte da discursiva. E falando em discursiva, vai ter discursiva também nessa prova do TCE do Maranhão, que inclusive veio aí lascando em banda também para você se dar bem e virar auditor aí nesse estado, tá bom? Vou passar aqui para as análises iniciais, tá? E aí, nesse edital, nós temos aqui a banca Sebrasp como banca organizadora, tá? A gente tem aí inscrições para esse concurso do dia 17 de março, tá? Até o dia 17 de julho, né? Até 21 de agosto, tá? A prova objetiva e discursiva, ela vai variar, né? Do dia 22 do 11 e no dia 29 do 11, sendo que dia 29 do 11 é para auditor e também para o cargo de técnico, que só tem um cargo, tá? O de auditor eles têm vários, e para o de analista é dia 22 do 11 e também tem vários cargos de analista e você pode fazer várias combinações, tanto o analista mais auditor ou analista mais o cargo de técnico, que você vai conseguir poder fazer, né, já que são em datas distintas, uma semana de diferença, mas vocês vão ver que dentro dessa análise, né, pelo que veio ali do cargo de analista e pelo que veio do cargo de auditor, você consegue fazer essa combinação se você estudar para o de auditor. É aquele velho caso, né? Quem pode mais, pode menos, e você vai conseguir abarcar esses 2 cargos aí, se for esse o seu desejo, tá? Inclusive, já recomendo, já que se você escolhe o de auditor e consegue fazer o de analista e é uma semana antes, você automaticamente vai conseguir ter visto ali pelo menos 95% todo do edital do de auditor, que já representa 100% ali do que vai ter no de analista, tá bom? Beleza. E aí, Matheus, como é que tá essa divisão, né? Eu fiz aqui um escopozinho, porque meu foco vai ser falar, ao final dessa live, muito sobre o cargo de auditor de controle externo, que são todos os auditores que tem, que são os cargos 11 a 15, contudo, em especial para o cargo de especialidade controle externo. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas vamos por partes. De forma geral, dos cargos 11 até o 15, nós temos auditor estadual de controle externo, certo? Para o cargo de especialidade de controle externo, que é um dos cargos de auditor, nós temos 5 vagas para esse concurso, certo?
É uma quantidade magra de vagas, mas como tem ali uma pulverização de cargos de auditor, acaba que também vai ter uma divisão muito grande das pessoas que vão fazer esse concurso. Mas esse cargo aqui seria o mais visado porque ele é superior em qualquer área, sendo que os outros cargos de auditor, eles precisam ter uma formação superior em uma área específica. Mas para o cargo especialidade de controle externo, nós temos aqui superior em qualquer área, e aí qualquer pessoa que tiver ensino superior vai poder fazer esse cargo, que tem 5 vagas. A taxa de inscrição ela é de R$300 para o cargo de auditor, e a remuneração é acima de R$20.000 para qualquer cargo de auditor. Já para o cargo de analista, nós temos 10 cargos nesse edital, e esse analista varia a quantidade de vagas, certo? Que depende do cargo, mas é de 1 a 5 vagas para cada cargo. Sendo que a taxa de inscrição é de R$250 e a remuneração, assim, quase R$13.000 ali, de remuneração inicial. Formação, curso superior e depende da área, né, que você escolher a especialidade para o analista. Detalhe é que no analista eu não identifiquei um cargo que seja de área geral, de superior em qualquer área, certo? Então você, que é, por exemplo, uma pessoa que é de engenharia, a depender da engenharia, você conseguiria fazer o cargo de auditor de engenharia civil, certo? Mas o de analista já teria essa dificuldade. Mas eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, só dando um panorama inicial para vocês entenderem que se você tem superior em qualquer área, você consegue fazer pelo menos o cargo de auditor fiscal, especialidade de controle externo, que tem 5 vagas. Se você tem alguma das especialidades que vão poder cair no analista, você ainda assim poderá fazer no mínimo o cargo de auditor para a área de formação de superior em qualquer área, para o de controle externo. E também tem a possibilidade do técnico, tá? Indo um pouquinho mais para frente, que aí eu vou explicar melhor esse imbróglio todo desse edital, nós temos aí 10 cargos para o analista, e aí nós temos especialidade aqui, pessoal, ó, administração, especialidade contabilidade, direito, engenharia e telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina, psicologia e tecnologia da informação. Esses cargos aqui, certo? Naturalmente você precisa ter ensino superior na área de formação que está descrita aqui em cada um desses cargos. Chama atenção aqui para a tecnologia da informação, porque você pode ser de ciências contábeis, ou ciências computacionais, pode ser de engenharia de software, enfim, tem vários cargos aqui. Então, se você é da área de TI, você consegue fazer esse cargo, tá? Os outros já fica um pouco mais fácil de você descobrir, né? Psicologia você tem que ser psicólogo, medicina você tem que ser médico, estatístico você tem que ser estatístico, e assim por diante. Essa é a realidade de quem quer fazer o analista, que vai ser uma semana antes do concurso de auditor, que aí no caso seria de 22/11, certo? Então essas provas aqui vão ser dia 22 de novembro. Fechou? Indo agora um pouquinho mais para frente, vamos ver agora os cargos de auditor, que tem de ciências atuariais, o de controle externo, que ó, é o cargo 12, que inclusive é o foco maior aqui que eu vou dar no final desse vídeo. Você pode ter qualquer área de formação aqui, tá? Mas nos outros, se você quer de engenharia, você tem que ser formado em engenharia civil. Se você quer medicina, você tem que ser formado em medicina. Tecnologia da informação, você tem que ter formação ali em alguma dessas áreas que são correlatas ali à área de TI, beleza? Então, essa é a realidade do auditor, e você ainda tem a possibilidade de, se não quiser fazer o de controle externo, certo? Que aí seria para todas as áreas. Vamos supor que você seja educador físico, né? Odonto. Então, você ainda assim poderia fazer para o cargo de técnico, certo? Nessa outra data, que seria no dia 29/11. Beleza? Obviamente que não tem como fazer o técnico e o auditor, já que ambos são no mesmo dia e no mesmo horário, tá bom?
Vou passar mais para frente, mas vocês já devem ter tido aí uma ideia geral do que você pode fazer para potencializar suas chances, né, e fazer mais de uma prova nesse edital, tá? E aí eu trago aqui, pessoal, agora como é que vai vir essa prova, tá? Ela é uma prova que vão ter 40 questões de conhecimentos gerais, 60 de conhecimentos específicos e ainda vai ter uma discursiva, certo? Essa prova de analista, né, vai ter 5 horas de duração, na data lá, como eu já falei, dia 22/11, certo? A prova de analista estadual de controle externo, deixa eu ver aqui, 5 horas no turno da manhã. A prova discursiva vai ser no período da tarde e vai ter 4 horas. Então, 5 horas para a objetiva de manhã e 4 horas para a prova discursiva na parte da tarde. Isso para o analista. Já o auditor, vão ser 5 horas aqui no dia 29/11, certo? E na prova da tarde, também 4 horas para você fazer a discursiva do auditor. Para o cargo de técnico, você vai ter uma duração de 3 horas no turno da tarde, certo? E também no dia 29/11. Até aqui tudo bem, certo? Deu para entender aí já mais ou menos o que você pode. Existe um peso também para essa prova, já vou me antecipar, que essa prova de conhecimentos específicos, ela vai ter peso 2. E a prova 1, que é a de conhecimentos gerais, vai ter peso 1. Beleza? Essa prova também, pessoal, vai ser de múltipla escolha, então não é aquele certo ou errado do Sebrasp que a gente está acostumado, de que uma errada anula uma certa. Então, ainda tem esse ponto aí, vai ser ABCDE. Mas vai estar escrito isso aqui também, mas já estou me antecipando com algumas coisas. Fazendo uma continha de padaria, a gente tem 40 questões de peso 1 nos conhecimentos básicos, nós temos 60 questões peso 2 de conhecimentos específicos. Então nós temos um total de 60 vezes 2, 120, mais 40 de conhecimentos básicos, 160 pontos. Estamos brigando aí nas provas, certo? Vai ser no formato múltipla escolha, como eu já me antecipei, do tipo ABCDE. A pontuação, né? Conhecimentos básicos 1 ponto, conhecimentos específicos 2 pontos. É um repetecozinho, mas só para vocês verem aqui como é que estava no edital. E o critério de aprovação aqui na objetiva para você conseguir classificar para a discursiva são 2. O primeiro deles é, você tem que fazer no mínimo 64 pontos dos 160 possíveis. 64, pessoal, dividido por 160 pontos, que é o total, nós temos ali 40% dos 160 pontos possíveis, que é o que você tem que fazer nessa prova para você se classificar. Eu falei que eram 2 critérios, então esse é o primeiro. Nós temos o segundo, que aí vai ser com base nesse quadrinho aqui. Esse quadrinho nada mais é do que a quantidade de discursivas que serão corrigidas, né, para cada um dos cargos. Então, só pegando um exemplo aqui, que eu quero falar muito desse cargo 12, a gente tem aqui 75 discursivas para ampla concorrência, para serem corrigidas, 25 para o cargo de PCD e 25 para o PP, tá? Então, você tem aqui um fator limitador da quantidade de discursivas que serão corrigidas. Esse é um dos fatores, depois da classificação, né, das objetivas, e esse segundo critério, que é você fazer pelo menos 40% aí de toda a pontuação da sua prova objetiva, tá? Vamos mais para frente aqui agora, que continuando a nossa análise, eu trouxe aqui o quadrinho novamente para ver se a gente consegue fazer uma visualização menor, porque eu já sabia que ia ficar pequenininho lá, porque tinha mais informações. Então, o local aqui que a gente estava, esse aqui é de analista, auditor e técnico, esse aqui mesmo, né? Então, a gente estava nesse aqui, cadê? O 12, aqui, controle externo, aqui, ó. Então tá aqui, ó, 75, 25, 25, deixa eu ver aqui, e aqui em cima a gente tem, ó, o AC, PCD e o PP, tá? Beleza. Indo mais adiante, agora vamos falar da prova discursiva. A gente falou da objetiva, né, que a gente tem lá 100 questões, vão ter diferenciação de peso,
tá? Mas aqui na discursiva existe meio que um padrão para o analista e para o auditor, pelo menos, que a gente está falando aqui de uma quantidade de uma pontuação, né, para o analista de 40 pontos, para o auditor 40 pontos também. E esses pontos serão distribuídos, né, em uma questão do tipo peça técnica, tá? Peça de natureza técnica, de até 60 linhas, no valor de 20 pontos. O auditor, a mesma coisa, 60 linhas, 20 pontos, e também uma peça. E além dessa peça técnica, nós temos duas questões discursivas a serem respondidas em até 30 linhas, cada uma, que é uma situação, problema ou um estudo de caso, referente à especialidade de cada cargo no valor de 10 pontos, totalizando aí 20 pontos, né, sendo 10, 10, né, e somando com a peça técnica, nós temos um total de 40 pontos, que é o que foi afirmado aqui em cima. Então tá tudo certinho, tá batendo. O auditor, Ctrl+C, Ctrl+V do analista. 30 linhas também, cada questão discursiva. Vai ser uma situação, problema aí pela especialidade do cargo. 10 pontos cada, totalizando 20 pontos. 20 com 20, a gente tem ali os 40 que foram afirmados. Beleza? Então, tudo certinho no edital. Já a prova discursiva do técnico, tá? Que existe também, vai valer 30 pontos e vai ser uma redação de uma dissertação de até 30 linhas do tema de atualidades. Aqui já muda, já não é mais uma peça técnica, né, nem uma questão discursiva de situação-problema, vai ser uma redação mesmo de atualidades. E aí a gente vai ver algum tema, né, do que está acontecendo na atualidade. Essa peça, né, ou essa dissertação, ela vai valer 10 pontos. Além disso, a gente vai ter duas questões discursivas para serem respondidas em até 30 linhas a respeito de conhecimentos específicos do cargo, que aí totaliza 20 pontos. 20 com 20, 10, ou 20 com 10, 30, que é justamente a pontuação que botou aqui em cima. Em resumo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, do ladinho. Vamos lá. Resumindo, eu peguei aqui a parte do auditor, porque a partir de agora eu vou estar falando muito sobre essa questão do auditor de controle externo, porque eu acredito que vai ser a maior variedade que vai ter de alunos que vão querer participar de um planejamento desses. Mas o auditor, ele é muito parecido com a parte de analista, então essa parte aqui vale toda para eles. Só o técnico que muda, que ao invés de ser 40 pontos, são 30 pontos, e que não é uma peça técnica, é uma redação de atualidades que vale 10 pontos. Então, só muda isso com relação ao analista e auditor. Mas, reforçando os pontos, a gente tem 40 pontos na briga, sendo que 20 pontos é de uma peça técnica de 60 linhas, certo? E 10 pontos de duas questões, 10 e 10, que vão ser de questões de até 30 linhas. Pô, Matheus, me explica aí um pouquinho por que peça técnica e por que uma situação problema. Eu vou puxar aqui para mim, para a telinha, é bom até que eu dou uma descansada. E aí, o que acontece? Uma peça de natureza técnica, ela é uma questão, né, que vai trazer um problema que vai estar acontecendo e que você vai dar uma solução para aquilo dali, só que existe uma formalidade que você vai colocar. E aí entra aquela parte. Se a gente puxar um pouquinho para trás, o técnico de controle externo do TCU também veio com essa redação de uma peça técnica. Naquele tempo, né, a gente ensina para vocês a peça técnica, as formalidades que ela precisa, que pode ter um relatório em cima, certo? Ela pode ter parte dispositiva, ela pode ter encaminhamentos, né, um parecer ou algo do tipo, e também tem as soluções que você vai ter que dar ao problema. Então, organizando as ideias. Se na questão vier pedindo para você colocar as formalidades, por exemplo, coloque o relatório, ele vale 5 pontos, né? Você vai ter que colocar esse relatório, senão você vai perder essa pontuação. Se ele não pedir, disser que a pontuação vai estar toda dentro da parte que você vai estar respondendo da situação problema, dentro dessa peça, você não vai precisar colocar. E foi isso que aconteceu nesse técnico de controle externo do TCU. Lá no edital falava que era uma peça técnica, mas quando veio a prova, não foi cobrada a estrutura formal de uma peça técnica. De modo que acaba que vira uma questão
do tipo mesmo estudo de caso e você resolve sem precisar dessas formalidades. Então, peça técnica e uma questão situação-problema ou uma questão discursiva, elas se diferenciam só por essa formalidade. Só que a formalidade da peça técnica, se não houver pontuação para ela, acaba que você não é obrigado a colocar e ela acaba se tornando uma questão do tipo situação-problema, uma questão discursiva normal, como todas as outras. Beleza até aqui? Ah, Matheus, e o que é uma questão de situação-problema? Uma situação-problema é quando você vive uma situação ali, por exemplo, uma pessoa foi fazer uma licitação e escolheu o tipo técnica e preço, né, mas usou a modalidade pregão. Isso pode, né? Ele demorou 90 dias para dar ali de prazo de recurso para as pessoas que impugnaram o edital. Está dentro do prazo? Está escrito isso na lei? Então você, a partir da situação problema, você lembra do que tem escrito lá na 14133 e você responde, ó, esses 90 dias aqui tá errado porque eram 30. Não podia ser pregão porque não pode ser técnica e preços, tem que ser menor preço. Então você se posiciona, né, com base na legislação. Então você dá o argumento de autoridade, certo? E aplica ao caso concreto aquilo que você sabe acerca da lei. Então você dando essas explicações, você amarra a questão e deixa tudo certinho. Pega isso daí agora e estoura para o parecer. É você colocar essa mesma situação, só que você colocar formalidades. Por exemplo, número do processo se pedir, né? Data, local de emissão ali da peça técnica. Então, é só isso que muda de um parecer para uma questão discursiva, situação-problema. Ainda existe ali a questão discursiva pura e simples, né? Porque aqui está falando a situação-problema de acordo com o cargo de especialidade que você escolheu. Então, se você for fazer uma questão de administração, muito provavelmente essa questão vai vir de onde? Dos conhecimentos específicos de administração. Se você fizer uma questão do auditor de contábeis, certamente a questão vai vir dos conhecimentos específicos do auditor de contábeis, que aí a gente está falando de quê? Uma contabilidade geral, contabilidade pública, e se eu não me engano tinha uma auditoria também lá dentro do escopo do edital, certo? Mas o que eu quero dizer é, existem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Suas questões discursivas, certo? Elas vão ser retiradas, as três, a peça técnica e as duas situações problema, desses conhecimentos acerca daquelas disciplinas ali dos conhecimentos específicos. Beleza? Vamos voltar para a análise do edital. Passada-se essa parte aí, eu trago aqui para vocês, continuando o resuminho aqui que a gente estava, né? Que vai ter só essa questão discursiva corrigida, né? Quem for aprovado na objetiva, lembra lá, ó, dos 40%, e classificado dentro do quantitativo previsto no edital, que é aquela tabelinha lá que eu já mostrei para vocês, tá? Resumo aqui, 20 pontos da peça técnica, 10 pontos da questão 1, 10 pontos da questão 2, totalizando 40 pontos para o auditor e para o analista, tá? Se a gente pensar no técnico, vou botar aqui do ladinho para quem não pegou essa parte, são 30 pontos total, sendo 10 da redação, 10 da Q1 e 10 da Q2. Beleza? Nota mínima, vai ser eliminado da objetiva quem tiver menos de 20 pontos. Lembrando que isso aqui é para auditor e analista. Não lembro agora a pontuação mínima de técnico, tá? Um detalhe final, você tem que usar a caneta do tipo preta, tá? Isso é importantíssimo. Caneta preta, normalmente, eles liberam, né? Alguns editais deixam você usar a caneta azul. Mas sempre a gente diz que você pode usar a caneta preta, porque a caneta preta ela sempre está presente. Ou é preta, ou azul. Então use sempre a preta que você não vai passar dificuldade. E comece a escrever já a sua discursiva, desde já, com a caneta que você vai utilizar no dia da prova, para você evitar borrão ali quando você estiver escrevendo e aí acabar manchando a sua prova. Então tem que ficar esperto com esses detalhes, tá? Beleza. Indo um pouquinho mais para frente, eu trago aqui os conhecimentos, né, o conteúdo programático das disciplinas básicas. Essas disciplinas básicas, pessoal, vale para todo mundo, certo? E aqui nessas básicas, a gente vai ter 40 questões, certo? Peso 1. Peso 1. Essas questões peso 1 vão ser para todos os cargos essas mesmas disciplinas, certo? Contudo, para o cargo de administrador, contador e o de medicina, que é o analista administrador, analista contador e o analista medicina, não cai
direito administrativo, nem direito constitucional nas básicas. Beleza? Para todos os outros cargos, vão cair as mesmas disciplinas, que são essas todas que estão na telinha para você. Beleza? Show! Indo mais adiante agora, a gente vai começar a fazer uma segregação, porque a partir de agora eu vou falar apenas e exclusivamente do auditor de controle externo, especialidade, controle externo. Por quê? Porque esse daqui, ó, é em qualquer nível superior. Então, qualquer nível superior vai poder fazer esse cargo, então é o que eu acredito que vai ter a maior quantidade de pessoas fazendo. Do lado de cá, a gente tem as disciplinas de conhecimentos gerais, não, isso. E aqui a gente tem as de conhecimentos específicos. Percebam que nesse cargo aqui, inclusive, direito constitucional e direito administrativo, ele se repete, tá? Então, indo aqui mais adiante, eu vou mostrar as disciplinas desse cargo. Algumas disciplinas, para não ficar cansativo esse vídeo, eu já vou passar assim direto, porque não vale a pena acrescentar mais informações. Então, assim, o português ele vem muito padrão Sebrasp e a gente já sabe como é que vai vir esse tipo de cobrança. Vai ser ali com interpretação de texto, não é uma banca que cobra tanto a parte de gramática, ela vai muito mais pela interpretação de texto. Isso é uma regularidade que a gente encontra na maioria das bancas, tá? Então não tem surpresas, o que eu quero dizer é isso dentro do seu edital na parte de português. Administrativo vem completinho ali, bem tranquilo, não tem muito de acréscimo, mais do que o normal. História e Geografia do Maranhão, nada a acrescentar também. E aí começam as outras disciplinas dos conhecimentos básicos. Raciocínio lógico veio pequenininho, tá? Então, basicamente, o que eles vão querer lá para você é lógica e operações com conjuntos, certo? Tem também ali a parte de probabilidade, tá? Mas também veio ali bem tranquilo esse edital raciocínio lógico. O que eu quero dizer, não veio a parte de matemática, certo? Não tem matrizes, equações e afins. Então, para quem aí não gosta muito de exatas, certo? Que inclusive eu achei um edital para esse cargo muito próximo de um auditor especializado em direito. Vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas já adianto que veio muito direito. E aí, quem é do direito normalmente não gosta da parte de exatas, e raciocínio lógico não vai ser um grande problema se você souber lógica de argumentação, estrutura lógica ali, e essa parte de conjuntos, certo? Veio aqui também problemas aritméticos, geométricos e matriciais, né? Esse ponto aqui, né, até veio aqui um pouco de matrizes, mas assim, cara, eu chutaria que não vai vir questão de matrizes. Então assim, vai ser algo bem superficial, tá? Não devem focar muito nisso, e se for algo que você tem dificuldade, eu já chutaria logo aqui de lance, né? Para ser uma coisa só se você tiver tempo, você fazer esse tipo de investimento, tá? Beleza, direitos humanos. Veio também bem enxutinho ali, com só o básico dos direitos humanos, tá? E algumas leis que são importantes, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio ali critérios básicos, né, de promoção de acessibilidade a pessoas com deficiência, prioridade no atendimento com pessoas de deficiência e Estatuto da Igualdade Racial. Veja que a gente está falando aqui de apenas 3 leis e a parte coração ali mesmo dos direitos humanos, tá? Que normalmente vem em qualquer concurso de direitos humanos. Então, veio muito tranquila essa parte aí, não vai ser um grande problema para você que vai estudar esses conhecimentos básicos. Agora entramos um pouquinho, né, com a disciplina que é mais conhecida como informática, né, e algumas coisas relacionadas com TI, né, em geral. Então a gente tem ali LAN, WAN, internet, que a gente estuda informática, protocolos, né, webmail, segurança e governança digital, backup, noções de vírus e ameaças e segurança da informação. LGPD também está aqui, certo? Cloud Storage, OneDrive, Google Drive, Marco Civil da Internet, que aí a gente já invadiu um pouco mais de legislação do que o que normalmente vem dentro da disciplina de informática. E aí eu acredito que até aqui, ó, deixa eu ver, até aqui a gente está falando de algo que normalmente a gente estuda mais, como é que eu posso dizer? Não é um assunto próprio de informática, mas que está correlacionado
com legislações, né, sobre informática, tá? E aí entra novamente agora, retornando com algo que eu acredito que aí é mais de TI mesmo, tá? E aí veio aqui a noções de Big Data, né, e análise de dados, né, para políticas públicas, internet das coisas, e aí volta um pouquinho mais para essa parte de responsabilidade do servidor com relação à parte de responsabilidade digital, fake news e afins. Então, assim, eu vi um misto de legislação voltada a essa parte digital, inteligência artificial, com também partes aqui de informática, né, que estaria ali até antes de Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa parte aqui de cima. Então, para quem estava estudando informática, mandou bem, porque vai estar aqui também planilha de texto, Windows, enfim, toda essa parte vai estar. Acrescentando aqui só essa parte de legislação, que vai estar aqui para todo mundo, já que é de conhecimentos gerais essa disciplina, tá bom? Beleza, indo mais para frente, a gente tem aqui direito constitucional, lembrando, né, que não vai ter para o cargo 1, 2 e 8, né, administração, contador e medicina, se eu não me engano. E aí, aqui, a gente vai até no máximo funções essenciais da justiça. Então, começa ali com a Constituição do Brasil, princípios fundamentais, direitos e garantias individuais, organização político-administrativa, a gente pega ali poder executivo, legislativo, judiciário, e aí a gente para em funções essenciais da justiça, fechando, né, o direito constitucional básico até o poder judiciário. Quem já estudou essa disciplina sabe ali que existe uma ordem meio que todo mundo já conhece, né, que vem das aulas de direito constitucional. Quando chega em funções essenciais da justiça, aí só se quisesse ampliar para assuntos como sistema tributário, previdenciário, ordem econômica, saúde, desporto, índios. Então, assim, isso não está aqui. Contudo, está na parte de conhecimentos específicos. O que eu chamo a atenção para isso daqui? Você que vai fazer administração, auditor, tá? Contador, medicina, você para aqui, amigão. Você não avança mais do que isso, o que é legal. Lembrando que tem aqui a Constituição do Estado do Maranhão. Fechou? Boa. Controle externo. Veio bem tranquilinho ali, tá? Bem pequenininho, tá? E inclusive colocaram ali, né, um jabuti que foi a Lei de Improbidade Administrativa, 8429, tá aqui, tá? O resto é mais do mesmo ali do que normalmente se vê em controle externo. Veio ali uma legislação específicazinha, que foi o RI lá do TCE, a lei orgânica, né, a lei de organização administrativa e uma IN aqui que eu confesso que eu não sei qual é, mas tem duas aqui nesses itens 4 e 5, aqui, ó, aqui e aqui. Indo um pouquinho mais adiante, a gente agora tem direito administrativo, tá? Lembrando que é outra disciplina que os cargos lá 1, 2 e 8 não pegam, tá? E aí, direito administrativo veio o normal que normalmente se vê dentro de um cargo administrativo, né? Ou quando você tem ali um cargo de auditor, tá? Eu já achei bem completinho aqui, mas se você for dar uma olhada no que já tem lá dentro dos conhecimentos específicos, você vai ver que ficou maior. A gente vai chegar lá, tá? Indo mais adiante aqui, a gente tem agora direito constitucional, só que agora a gente está falando do cargo 12, certo? Em específico. Saímos agora dos conhecimentos específicos, certo? E dentro desse cargo, a gente tem ali o direito constitucional. Lembra que eu falei que lá a gente pararia na parte de funções essenciais da justiça? Aqui, funções essenciais da justiça, ele para aqui até o item 8. Daqui para frente, a gente pega mais coisas, que aí a gente está falando de controle de constitucionalidade, defesa do Estado, certo? Sistema Nacional Tributário, finanças públicas, ordem econômica, lembra que eu fui falando antes disso? Sistema financeiro nacional, ordem social, emenda constitucional aqui da reforma da Previdência, indígenas, né, índios, e direito das comunidades lá remanescentes e quilombolas. Então, essa parte aqui, ela vai cair para o auditor de controle externo, especialidade controle externo, mas para os outros cargos, eles não caem, exceto se tiver lá na ementa de conhecimentos específicos, mas eu já vi que, por exemplo, para o de contador, auditor contador, não está lá, né? Então, medicina, não vai estar lá. Então, não cai para esses cargos nem essa parte aqui. Fechou? Boa. Indo mais adiante,
a gente chega aqui agora no direito financeiro, que veio bem tranquilinho também, tá? Se você chegar aqui nele, você vai ver as leis orçamentárias, certo? Os princípios aqui, deixa eu ver aqui como é que tá, do orçamento público, certo? Aqui os princípios orçamentários. Despesa e receita, que são os assuntos mais cobrados nessa ementa de direito financeiro, junto com o assunto mais relevante, que é lei de responsabilidade fiscal, que vai até aqui antes de crédito público, que é um assunto também que eu posso dizer que é importante, mas que existe uma íntima realidade ali com a parte de receita e despesa pública, tá? Já o Sistema Tributário Nacional, eu dei uma olhada, né, no que tem aqui e é praticamente o que tem no CTN. Ele segue o que tem no CTN e pega também a parte que está dentro do direito constitucional. Então, até aqui, ó, antes do item 5, que é o Código Tributário Nacional, ele está tratando das normas gerais, que cabe ali também limitações constitucionais ao poder de tributar, que está onde? Na CF 88. Já o Código Tributário Nacional, olhei ele também, e ele vai até o último item do CTN, que é a administração tributária, acrescentando sigilo fiscal, que está aqui embaixo. Beleza? Então, até aqui, nenhuma novidade, surpresa, vai cair o direito tributário como um todo, tá? Indo mais à frente, começa a vir direito previdenciário, tá? Vem aqui bem tranquilo, um edital que não chega a ser um edital de INSS, mas tem uma quantidade de leis aqui bem tranquilas para se estudar, certo? E você vai precisar saber disso para você poder fazer fiscalizações pelo Tribunal de Contas do Maranhão, tá? É um dos setores que você trabalha essa parte de previdência. Temos aqui o direito civil, que pelo que eu vi até aqui, a gente chega, né, até direitos reais, tá? Então, assim, veio também um edital grande para esse ponto, mas ele não veio aqui sucessões, tá? Então fica ligado aí, porque essa parte não está no edital. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais para frente, mas eu acredito que não. Então veio também ali um direito civil que você vai precisar estudar bastante coisa. Direito processual civil. Olha o tamanho dessa ementa. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quando ele começou a botar o direito processual civil, ele às vezes cai nas provas de controle externo, tá? Mas eu vejo que pelo volume de assuntos, né, contemplando todo o contexto que tem dentro desse edital, ele ficou muito voltado para a especialidade de direito, certo? Apesar de ser um cargo que qualquer formação superior pode estar fazendo. Então fique essa observação, que se você é da área do direito, talvez você tenha essa vantagem, porque você vai ter esse estudo, né, direito processual civil. Eu mesmo, que eu era da área, gostava muito da área de controle, seria um edital que eu teria essa dificuldade, porque direito processual civil eu não estudava. Então, eu ia ter que entrar, né, nessa disciplina agora por conta desse edital, porque seria, inclusive, o único cargo que eu poderia fazer. Afinal, eu era de formação engenheiro mecatrônico na época, certo? Depois que eu fiz ciências contábeis, mas seria a minha dificuldade, porque eu faria esse cargo, tá? Indo um pouquinho mais adiante, vem aqui as disciplinas agora, para fechar, né, o direito penal, que também veio ali o que normalmente se vê para uma prova de controle, tá? E os crimes que normalmente se cobram mesmo com relação a esse cargo, não veio muito fora da curva, certo? E aí entra a parte que você que estuda para a área de controle ou fiscal, você consegue começar a melhorar a sua situação se você não é da especialidade de direito. A parte de contabilidade, ela foi até ali demonstração do resultado do exercício, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de contabilidade, a gente tem ali as disciplinas, as aulas iniciais que falam sobre débito e crédito, classificação das contas, ativo, passivo, patrimônio líquido. Depois disso, a gente começa a entrar na parte de balanço patrimonial, que está muito ligada a isso do ativo, passivo e patrimônio líquido, despesa, receita, e aí finaliza com o segundo balanço, que seria DRE. Algumas vezes, né, se acrescenta também aqui, ó, DFC e DVA. Depois desses dois assuntos, acaba.
né, a parte de contabilidade geral, certo? Essas duas não vieram nesse edital, tá? Então, para vocês isso aí tá legal para a parte de contabilidade. Então vai até ali no máximo DRE, você aprende ali como é que faz lucro bruto, né? Custo da mercadoria vendida, lucro operacional e assim por diante. Então, veio aqui essa parte de conta que eu achei bastante simplificada e é o que normalmente se vê na área de controle. Alerto só para o seguinte: sua questão discursiva vai sair de dentro dessas disciplinas. Ah, Matheus, mas contabilidade? Pô, não é uma disciplina tão importante para. A contabilidade geral não é tão importante para o auditor de Tribunal de Contas. Afinal, só se cobra aqui a contabilidade geral e você mesmo falou aqui que são poucos os assuntos. Você está certo. Até que chegou o TCE de Pernambuco, na prova que vai ser reaplicada, e cobrou DRE. E aí, meu amigo, quem sabia, sabia. Quem não sabia, acabou ficando de fora. Vai ser reaplicada a prova, mas eu quero chamar a atenção para você não deixar de lado isso aqui, porque vai cair, pode cair, na sua discursiva. E para você não ser surpreendido e deixar uma preparação toda em vão, cuide também da parte de contabilidade, porque pode estar presente na sua discursiva, afinal são 3 lá, então vai fazer um grande diferencial e certamente vai ter uma dança das cadeiras muito grande, tá bom? Já estamos finalizando, tá? O próximo foi contabilidade pública, que aí sim veio aqui um edital padrão, né, do que vem normalmente na área de controle, que é tudão, meu amigo. Você que quer ser auditor de controle externo tem que saber contabilidade toda. Então ele até veio nomeando cada uma das NBCs TSPs que vão cair nesse edital. E finaliza aqui, ó, com MCASP, ou seja, tudo. E lei de responsabilidade fiscal, que novamente, né, no direito financeiro ele foi falando os assuntos que iria cobrar de LRF, e aqui ele simplesmente colocou tudo, ou seja, LRF você vai ter que estudar toda. Beleza? É isso aí. Última aqui, acho que é a última, né? Auditoria no setor público também veio tranquila, tá? Lembro, né, que muito da auditoria governamental ela se parece com a auditoria privada, guardadas as proporções do que eu estou falando. Por que eu falo isso? Porque tem gente da área de fiscal que às vezes só quer concurso no Nordeste ou então lá no Maranhão, e aí você vai poder fazer esse concurso se você olhar para essa auditoria, ela é normalmente o que você estuda, sim, obviamente, com algumas inserções, como normas da Intosai, né, e ISAs, né, a gente tem aqui as matrizes de achado e de responsabilização, mas os outros, né, teste de auditoria, evidências, papéis de trabalho, materialidade, deixa eu ver o que mais aqui, meu Deus, os conceitos iniciais, enfim, amostragem, tudo isso você acaba estudando lá na auditoria privada, então não é algo que você vai pegar do zero. Então só ficar esperto com isso, porque quem faz lá o fiscal tem um pezinho também que ele pega dessa auditoria. Guardadas as proporções, porque você vai ter que estudar alguns assuntos, porque você vai ter que fazer auditoria voltada para o setor público, e aí tem que pegar essas normas para adicionar ao seu estudo, tá bom? Show! Indo mais um pouquinho para frente, acho que era isso. Acabamos aqui as disciplinas, a gente ainda está fazendo levantamento de demanda, mas provavelmente a gente vai ter esse planejamento pós-edital. Se você quiser fazer ele, ó, aponta aqui a sua câmera para o QR Code, fala comigo que a gente vai montar esse planejamento, tá? Aí envolve ali planejamento de estudos, vai ter um acompanhamento comigo, tá? Análise de desempenho a cada 4 metas, comparativo com os outros alunos por essa análise para você saber o que você precisa revisar e fazer exercícios, né? Resumos que a gente agora tem e-book de jurisprudência, tem também e-books de resumos das disciplinas para você poder complementar, já embutido dentro do valor da orientação de estudos, tá? Mapa de relevância para você saber quais são os assuntos mais importantes, levando em consideração peso, quantidade de questões que não foi dito nesse edital, mas a gente projeta isso com base no que a gente vê que tem caído, tá? E aí o compilado de jurisprudências, mapa de calor ali das disciplinas, das leis, né, para saber o que cai mais normalmente nessas leis, e o dashboard de performance que você pode estar acompanhando em tempo real cada vez que você for ali alimentando a plataforma, porque o Data Science ele acaba fazendo já isso automaticamente para poder te dar um resultado e você saber onde é que você está ali, né, comparando com os outros alunos. Beleza? Bom, basicamente eram essas as informações, tá? Se tiver interesse nesse planejamento, entre em contato comigo aí, pode ser pelo Instagram. Não deixe de se inscrever aqui no canal para valorizar meu trabalho
e também deixar o seu like, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Vamos nessa!